Eu nunca imaginei que passaria tanto tempo entre os mortos, mas o cemitério se tornou parte de mim. É engraçado pensar que minha vida é manter túmulos e lápides em ordem, como se estivesse cuidando de um jardim silencioso. Entre o amanhecer e o pôr do sol, meu trabalho é limpar, aparar a grama e, às vezes, restaurar velhas lápides que já foram símbolos de prestígio para famílias antigas. Não é o tipo de trabalho que exige pressa, e aprendi a respeitar o silêncio do lugar, como se estivesse cercado por testemunhas invisíveis, eternamente em vigília. A solidão aqui se tornou quase reconfortante. Eu não recebo muitos visitantes, e aqueles que aparecem para se despedir de seus entes queridos normalmente ficam apenas o tempo necessário para uma oração ou uma conversa silenciosa. Quando vão embora, o cemitério volta ao seu estado original, calmo, imóvel. Aprendi a apreciar essa quietude, a rotina metódica de um lugar que, apesar da sua função sombria, tem sua própria paz. Aqui, cada dia é uma repetição do anterior, e essa previsibilidade me tranquiliza. A única coisa que me deixa um pouco desconfortável, se é que posso admitir, é o túmulo de uma família antiga, bem ali, numa área mais afastada, onde as árvores projetam sombras escuras. Dizem que a família foi rica e influente na cidade décadas atrás, e, desde então, aquele túmulo parece receber menos visitas a cada ano. As lápides são imponentes, diferentes das outras, e o ar ao redor delas parece mais frio, denso, como se as lembranças daquela família ainda estivessem ali, presas no granito. Ainda assim, essa é minha rotina. Cuidar dessas histórias esquecidas, respeitar o silêncio e garantir que tudo esteja em ordem. Afinal, os mortos também merecem descanso, ao menos, era o que eu pensava até então. Foi em uma manhã comum, enquanto eu passava para fazer a manutenção nas lápides, que senti algo que nunca havia experimentado antes. O sol brilhava forte, e o cheiro da grama cortada ainda estava fresco no ar. Eu estava perto daquela antiga lápide da família rica, um monumento majestoso que parecia ter resistido ao tempo, quando, de repente, um peso inexplicável começou a se acumular em meus ombros. A princípio, pensei que era apenas cansaço, a sensação de estar em pé por muito tempo, mas logo percebi que era algo mais. Era como se alguém estivesse sentado em minhas costas, pressionando-me para baixo com uma força que não podia ver. Olhei ao redor, à procura de uma explicação, mas o cemitério estava vazio, silencioso como sempre. Não havia ninguém por perto, apenas o sussurrar do vento entre as árvores e o canto distante de alguns pássaros. Tentei sacudir a cabeça, tentar me livrar daquela sensação estranha. Mas a pressão permaneceu, quase como se uma mão invisível estivesse segurando meus ombros, impedindo-me de me mover. Lutei contra isso, mas era uma batalha inútil. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Era uma sensação tão intensa que minha respiração começou a falhar, e por um momento, achei que ia desmaiar. Quando finalmente me afastei da lápide, o peso desapareceu. O alívio que senti foi imediato, mas a confusão se instalou em meu coração. Como poderia algo assim acontecer em um lugar que sempre considerei pacífico? As palavras sussurradas em minha mente se tornaram um eco persistente, e volte. Volte. Fui para casa aquela noite com uma sensação estranha, um frio na espinha que não consegui ignorar. O que tinha acontecido? Eu sabia que deveria ignorar a experiência, mas a verdade é que algo dentro de mim começou a se questionar. Desde aquele dia, minha rotina no cemitério nunca mais seria a mesma. Eu não poderia simplesmente esquecer aquele peso inexplicável, e a imagem daquela lápide passou a assombrar meus pensamentos. Aquela noite, fui para a cama com a mente agitada, tentando afastar a sensação estranha que ainda pairava sobre mim. Mas o sono não veio fácil. Eu me virei e revirei entre os lençóis, tentando encontrar uma posição confortável, mas a imagem daquela lápide antiga e a pressão invisível em meus ombros não saíam da minha cabeça. Quando finalmente adormeci, mal sabia que estava prestes a ser arrastado para um pesadelo que me perseguiria nas noites seguintes. No sonho, eu estava de volta ao cemitério, mas tudo era diferente. A luz do dia havia desaparecido, e uma escuridão densa envolvia cada canto. As lápides pareciam mais altas, mais imponentes, e eu estava sozinho, cercado por uma névoa que parecia engolir tudo ao meu redor. O cemitério,
que antes era um espaço de tranquilidade, agora se transformará em um labirinto assustador, onde as sombras dançavam e se contorciam como se tivessem vida própria. Eu tentava encontrar a saída, mas sempre acabava de volta àquela antiga lápide. Era como se algo estivesse me puxando, atraindo-me para mais perto. Quando cheguei a ela, uma sensação de familiaridade me invadiu. Mas, ao mesmo tempo, um frio gélido me percorreu a espinha. De repente, a lápide começou a brilhar com uma luz sobrenatural, e eu ouvi sussurros, palavras em uma língua que não conseguia entender, mas que soavam como uma súplica. Então, do nada, sombras começaram a emergir do chão, rodeando-me em um círculo apertado. Eu sentia suas presenças, mas não conseguia vê-las. Minhas pernas ficaram pesadas, e eu não consegui me mover. Elas se aproximaram, e eu pude ouvir suas vozes, uma mistura de lamentações e risadas sinistras que ecoavam em meu cérebro, cada uma mais intensa que a anterior. Você não deveria estar aqui. Volte. Volte para nós. As palavras reverberavam na minha mente como um mantra insidioso. O medo tomou conta de mim, e eu tentei gritar, mas a voz não saiu. Eu estava paralisado, incapaz de escapar daquela prisão de sombras. Acordei em sobressalto, o coração disparado, e a escuridão do meu quarto parecia tão opressiva quanto a do meu sonho. A realidade me golpeou como um balde de água fria, e eu percebi que estava banhado em suor, a respiração ofegante. O pesadelo tinha sido tão vívido que ainda conseguia sentir o frio das sombras em minha pele, como se elas tivessem se infiltrado no meu mundo real. Nos dias que se seguiram, aqueles pesadelos não pararam. Cada noite, eu me via de volta ao cemitério, cercado por sombras que me chamavam para me juntar a elas. Eu tentava me convencer de que era apenas uma fase, um estresse acumulado, mas, a cada novo sonho, eu sentia a presença daquelas entidades se intensificar, como se elas estivessem se preparando para algo. E, conforme as noites passavam, a linha entre os sonhos e a realidade começava a se desfazer. Acordei em mais uma manhã de nervos à flor da pele, o cansaço se acumulando embaixo dos meus olhos. As sombras dos pesadelos ainda dançavam em minha mente, e, ao olhar pela janela, percebi que o dia estava mais nublado do que o habitual. O céu cinza parecia pressagiar algo, como se a própria atmosfera estivesse carregada de expectativa. Mesmo assim, me preparei para o trabalho, sabendo que precisava encarar meus medos de frente. No cemitério, a atmosfera estava diferente. O vento soprava com uma intensidade desconfortável, como se sussurrasse segredos que eu não deveria ouvir. Enquanto realizava meu trabalho, a sensação de ser observado se intensificou. Cada movimento que fazia parecia ressoar no silêncio, e eu não conseguia evitar olhar para os lados, esperando ver algo nas sombras. Os sussurros que me atormentavam à noite pareciam ecoar em minha mente, e a ideia de que algo estava me observando se tornava cada vez mais insuportável. Quando a noite caiu, resolvi ficar mais tempo, me forçando a enfrentar a escuridão. Com a lanterna na mão, percorri o caminho entre as lápides, a luz vacilante projetando sombras longas e distorcidas. O cemitério, que antes era um espaço de paz, agora parecia um labirinto sombrio, cheio de segredos e mistérios. Foi então que comecei a ouvir os sussurros novamente. Desta vez, não eram ecos da minha mente, eles pareciam vir de algum lugar ao meu redor, cada vez mais claros, como se eu estivesse cercado por vozes chamando meu nome. Um arrepio percorreu minha coluna, e eu me forcei a não ceder ao medo. A luz da lanterna piscava, e, em um momento de fraqueza, a escuridão se aproximou. Vi uma sombra à distância, deslizando entre as lápides. Meu coração disparou, e um frio se instalou no fundo do meu estômago. A figura era indistinta, mas eu sentia que não estava sozinho. Assim que tentei me mover, ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido na noite. A respiração ficou presa na minha garganta enquanto eu tentava convencê-lo de que era apenas minha imaginação. Mas, então, vi outra sombra, e outra, até que me vi cercado. As figuras eram vagas, mas seus contornos pareciam tão reais, tão palpáveis. Elas flutuavam entre os túmulos, como se estivessem dançando, mas não conseguiam enxergar suas feições. As vozes se tornaram um coro, uma mistura de risos e lamentos que ecoavam em minha cabeça. Eu não sabia se queria correr ou ficar parado,
paralisado pelo terror que me envolvia. Foi quando um vento gelado soprou, apagando minha lanterna. Fiquei no escuro absoluto, com as vozes se intensificando ao meu redor, cada vez mais próximas. Você não deveria estar aqui. Volte para nós. Sussurravam, e eu sabia que estava em apuros. Algo estava definitivamente errado, e aquela noite se tornaria um ponto de virada. Com um esforço monumental, consegui me mover, mas as sombras pareciam me seguir, me observando a cada passo. Corri em direção à saída, sem olhar para trás, e o som dos sussurros se transformou em gritos, um clamor de almas perdidas, implorando por socorro, ou talvez por vingança. A única certeza que eu tinha é que não era bem-vindo naquele lugar. O cemitério, que sempre considerei um espaço sagrado, havia se tornado um cenário de pesadelos, e eu precisava encontrar uma maneira de escapar daquelas assombrações que agora me perseguiam dia e noite. Nos dias que se seguiram àquela noite aterrorizante, a linha entre a realidade e o sobrenatural começou a se desfazer. Eu tentava retomar minha rotina, mas as sombras e sussurros se tornaram parte da minha vida. Quando fechava os olhos, não conseguia evitar as visões perturbadoras que invadiam minha mente. Elas eram tão vívidas, tão reais, que me perguntava se estava perdendo a sanidade. Uma noite, após um dia particularmente cansativo, decidi tentar dormir mais cedo. Assim que fechei os olhos, fui imediatamente puxado para o cemitério novamente. Desta vez, no entanto, não era mais um pesadelo. Eu estava lá, como se estivesse vivendo um dia comum, mas algo estava errado. O céu estava coberto de nuvens escuras, e uma sensação de desespero pairava no ar. Caminhei entre as lápides, mas as vozes eram diferentes. Em vez de sussurros, eu ouvia gritos. Ajude-nos! Ajude-nos! Eles ecoavam em minha mente, como se as almas que ali estavam estivessem tentando me alertar sobre algo terrível. No entanto, não consegui identificar de onde vinha o clamor. Olhei em volta, e, para meu horror, vi os rostos das almas, distorcidos pelo sofrimento e pela angústia, emergindo da terra, como se quisessem me alcançar. Tentei correr, mas as sombras se aproximaram, me envolvendo em um abraço frio e sufocante. As figuras se tornaram mais definidas, e, por um instante, reconheci alguns rostos e moradores antigos da cidade, pessoas que já tinham cruzado meu caminho, mas que agora estavam apenas uma sombra do que foram. Eu podia ver a dor em seus olhos, a necessidade de libertação. O desespero tomou conta de mim, e, antes que pudesse me controlar, gritei. A cena mudou abruptamente. Agora, eu estava em um corredor escuro e estreito, com paredes de pedra úmida, e, à medida que avançava, percebi que as vozes estavam mais perto. Era como se eu estivesse sendo guiado a um lugar específico, um túmulo que parecia pulsar com uma energia estranha. O ar estava pesado, e uma sensação de inevitabilidade me envolvia. Eu sabia que não estava apenas observando, algo estava me chamando. Quando finalmente cheguei àquela lápide, ela brilhava com uma luz sinistra, e as vozes se intensificaram, quase ensurdecedoras. Eu podia ouvir fragmentos de frases: ele esconde. E precisamos que você saiba. Era como se uma revelação estivesse prestes a acontecer. Então, vi uma imagem flutuando na frente de mim, em uma cena do passado, de uma cerimônia fúnebre, onde a família rica estava reunida, chorando a perda de um ente querido. Mas a cena logo se transformou em algo mais macabro, um ritual obscuro que envolvia elementos que eu não conseguia entender. Foi nesse momento que acordei em um sobressalto, meu coração disparado e a sensação de que algo estava errado. A imagem da lápide brilhante ainda dançava na minha mente, e eu não conseguia deixar de pensar no que aquelas almas poderiam estar tentando me dizer. O que havia sido escondido? O que eu precisava saber? Senti uma pressão crescente, como se estivesse sendo empurrado para um caminho do qual não podia escapar. As visões estavam se intensificando, e cada noite se tornava mais opressiva do que a anterior. Algo estava se formando, uma verdade obscura que se escondia sob a superfície do cemitério. E, embora eu estivesse cada vez mais assombrado por aquilo, uma parte de mim sabia que não poderia ignorar por muito mais tempo. As sombras estavam chamando, e eu precisava responder antes que fosse tarde demais.